Hello everybody! How are you doing? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos lá para a aula de hoje. Olha só, é a aula de número 10, objeto de conhecimento, práticas de análise linguística de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo. E o nosso detalhamento diz: análise das variantes da língua inglesa aplicada nas diversas situações comunicativas, respeitando os recursos linguísticos do interlocutor. E agora chegou o momento, a nossa aula já vai começar. Olha o foco, hein? Bom, estou aqui com vocês e olha só, eu estou aqui com duas bandeiras, né? British, American. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre British English and American English. Mas, professor, é inglês, né? Sim, é inglês. Mas hoje nós vamos observar que eles são o mesmo idioma, porém são diferentes. Assim como na língua portuguesa, nós temos o português de Portugal e nós temos o português do Brasil, ok? E sofremos aí algumas alterações, né, de vocabulário, de gramática, enfim. A mesma coisa vai acontecer entre esses dois lugares aqui. Não é somente entre o inglês americano e o inglês britânico, não. Tem também o inglês australiano, o inglês canadense, tem vários outros Englishes, né, como nós falamos, mas não dá tempo de nós falarmos de todos. Hoje nós vamos focar aqui um pouquinho em British English e American English, o inglês britânico e o inglês americano. Mas, teacher, quais são essas diferenças, né, que tem entre no idioma entre esses dois países, entre os falantes desses dois? São vários, eu vou mostrar para vocês, mas antes eu gostaria de lhe falar assim, não se preocupe, é importante você entender algumas situações, né? Mas não se preocupe, você fala inglês americano, você fala inglês britânico, inglês australiano, hoje em dia não importa mais o inglês que você fala, se é desse jeito ou do outro jeito, ok? Porque cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu sotaque. O inglês é um idioma universal, não é? Então não existe mais, hoje em dia não se fala mais em eu vou aprender inglês americano, eu vou aprender inglês britânico. Hoje em dia não se fala mais. Mas é importante que nós saibamos as diferenças de alguns vocabulários, a pronúncia muitas das vezes é bem diferente, ok? E do decorrer da aula nós vamos falando um pouquinho sobre esses pontos. Para iniciarmos aqui, eu trago para vocês os pontos de diferença. Vamos dar uma olhada. British English, American English. Os pontos de diferença mais significativos entre o inglês britânico e o inglês americano são pronúncia. Pronúncia, eu acho que em primeiro lugar, é a pronúncia. Vocabulário, em segundo lugar, sim, o vocabulário modifica. A ortografia, ela também pode complicar aí um pouquinho. E por último, a gramática, que é coisa mínima, é muito pouco, ok? Mas a pronúncia, o vocabulário e a ortografia são os principais, são as principais diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano, ok? Vamos dar continuidade. Então, olha só, vamos começar aqui com words, com as palavras, né? As palavras, elas são diferentes entre os países. E aos poucos aí eu vou também falando um pouquinho de pronúncia. Vamos lá, dar uma olhada na primeira diferença entre esses dois lugares. Só para relembrar aí, essa bandeira ela não é da Inglaterra, ok? Essa bandeira é do Reino Unido, United Kingdom, ok? O Reino Unido é um conglomerado aí de países, ok? Vamos lá. Então eu tenho aqui British English and American English. UK
UK significa United Kingdom, ok? E US é United States, ok? UK, United Kingdom, US, United States. Bom, enquanto lá no Reino Unido, você vai falar sofa. I'm gonna sit on the sofa. Eu vou sentar no sofá. Já nos Estados Unidos, se você quiser comprar um sofá, você não vai falar sofa, você vai falar couch. Couch, ok? Apesar de se escrever com O-U, a gente fala OW, couch, ok? Sofa, couch. É a mesma coisa, não vai, só vai diferenciar de país em país. Mas, teacher, se eu chegar lá no Reino Unido e procurar por um couch, eles vão me entender? Provavelmente. Se eu for para os Estados Unidos e pedir sofa, eles vão me entender? Muito possivelmente, ok? Porque não é uma palavra tão estranha para eles. A próxima palavra que eu tenho aqui é wardrobe. Wardrobe. UK, que é o Reino Unido, eles falam wardrobe. Já nos Estados Unidos, né, eles usam a palavra closet. Closet, ok? Wardrobe, closet, que é o guarda-roupa. Guarda-roupas, ok? Continuando, nós temos outra palavra. Olha só. Rubbish bin. Rubbish bin. Então, se você quer jogar algo no lixo no Reino Unido, você vai procurar por rubbish bin. Se você quer jogar algo no lixo nos Estados Unidos, você vai procurar por trash can. Trash can, ok? E aqui eu já trago mais outra diferença. Por que que o nome é assim, né? Trash e a palavra rubbish é a mesma coisa. Ambos significam lixo. A palavra bin e a palavra can também significam a mesma coisa. A lata, né? O vasilhame ali de lixo, o cesto de lixo, ok? Por isso que em um canto, no UK, a gente fala rubbish bin, já no US, United States, a gente fala trash can. Beleza? Vamos para uma próxima palavra. British English, eles falam tap. Tap. Já no American English, eles falam faucet. Faucet, que é a torneira, ok? Então, você open the tap é abrir a torneira. Open the tap, se for no Reino Unido. Open the faucet é abrir a torneira se for nos Estados Unidos. Beleza? Outra palavrinha, nós temos aqui garden. Garden. E backyard. No Reino Unido, nós falamos garden, que é o quintal. Já nos Estados Unidos, nós falamos backyard. Backyard, que é também o quintal. Mesma palavra para os dois. Já nos Estados Unidos, algo bem interessante, né? Quando eu falo garden nos Estados Unidos, eu estou falando de jardim, ok? E não necessariamente vai ter um jardim no seu backyard, no seu quintal, ok? Então ainda tem isso, né? Eu vou chamar de backyard, o quintal nos Estados Unidos, e o jardim é garden. Mas no Reino Unido, garden é o quintal. Vamos lá para mais uma palavra. Nós temos aqui a palavra torch e flashlight, que é a lanterna, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A palavra torch, essa palavrinha torch, se eu for falar lá nos Estados Unidos, eu estou falando tocha. Isso, é aquele pedaço de madeira com fogo, tocha. Beleza? E mais lanterna, British English é torch, American English, flashlight. E olha só, mais algumas palavrinhas que eu trago para vocês. Vamos lá. UK, eu tenho as palavras university,
holiday, cinema, football. American English, college, vacation, the movies e soccer. Vamos de um por um. No British English, a universidade, eu falo university. Já nos Estados Unidos, a universidade é college. No British English, holiday são as férias. No American English, a gente fala vacation, ok? Parece até um pouquinho com o espanhol. Em espanhol a gente fala vacaciones. E holiday, nos Estados Unidos, não é férias, e sim feriado, ok? Vamos lá, continuando. Quando você fala assim, I'm going to the cinema, eu estou indo ao cinema. Isso aí você vai usar se você estiver lá no Reino Unido. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai falar I'm going to the movies, ok? The movies. E para finalizar aqui essa parte, a palavra football. Football. Né? A palavra football parece muito, né, com o português, é um cognato, futebol. Isso é no Reino Unido. Já nos Estados Unidos, a palavra correta é soccer. Se você fala football, se você vai falar football, lá nos Estados Unidos, você está falando do futebol americano, beleza? Passar uma coisinha aqui para vocês sobre grafia, né? Sobre a escrita. Aconteceu uma situação bem interessante comigo, que eu encontrei um panfleto. Eu estudava inglês na época, né? Encontrei um panfleto e fiquei todo feliz porque eu tinha achado um erro em inglês em um panfleto. E aí eu corri para o meu professor e falei, professor, olha só, eu encontrei um erro aqui, porque eu tinha visto a palavra teatro, né? E aí a palavra teatro, ela estava escrita assim, ó, só um momentinho, theater, deixa eu apagar aqui, só um momento. Theater, dessa forma aqui. E a forma que eu aprendi foi esta aqui, ó. Foi ao contrário, um pouquinho ao contrário, ó. Essa foi a forma que eu aprendi. Não sei se vocês conseguem identificar aqui a diferença, ó. Aqui é RE e aqui é ER. A forma que eu tinha visto tinha sido essa. E eu falei, professor, olha, achei um erro, né? Aí ele falou, não, não é erro. É porque no inglês britânico, quando a palavra termina em ER, eles invertem. Ao invés de falar... Aí eu falei, então eles falam theatre? Ele falou, não, eles não falam theatre, não. Na verdade, a pronúncia é até diferente. Eles falam theatre. Theatre. Assim como a palavra water, né? Water, que é água, eles não falam water, eles falam water. Water. Computer. Né? Computer no American English, computer no British English. E tem lugares pelo Reino Unido que eles não pronunciam o T. Tem, por exemplo, computer, eles falariam computer, tirando a letra T. Existem lugares, enfim, depende do local, né? A pronúncia ela vai modificar. Assim como existe na língua portuguesa, a pronúncia modifica de estado para estado, né? Tem gente que fala titia, eu falo titia. Tem gente que fala titia, ok? Então, tudo vai depender. Tem gente que fala porta, tem gente que fala porta. Tem gente que fala diferente, então nós falamos diferente. Então, vai acontecer o modo de você se comunicar entre os países e dentro de um país vai modificar também, né, de estado para estado. Vamos dar uma olhada nessas palavrinhas novamente. Ó. University, college. Holiday, vacation. Cinema, the movies. Football, soccer. Vou aproveitar uma das palavras que nós estudamos, que foi flashlight, para trazer um assunto gramatical para vocês, né, que é sobre possessive pronouns, ou seja, os pronomes possessivos. Presta atenção nessa frase, olha só. This flashlight is not my flashlight, it is your flashlight. Numa conversa, não é comum
eu ficar repetindo, né? Não é comum eu ficar repetindo o substantivo. Ó, eu falo em português, esta lanterna não é a minha lanterna. Esta lanterna é a sua lanterna. Para que eu ficar repetindo a palavra lanterna, lanterna, lanterna várias vezes? Para isso que existe em português os possessive pronouns. Vamos ver o que são os possessive pronouns. Possessive pronouns, que são os pronomes possessivos em inglês, indicam posse ou pertencimento de alguma coisa ou pessoa. Mas, professor, eu já aprendi isso, mas não tinha esse nome. Eu já aprendi, por exemplo, se eu falar assim, ó, my book, my car, your pen. Essas palavras aí, esse my, não é o possessivo? Não. Nós temos outros nomes. Olha só esse quadro aqui, ó. Eu tenho, na primeira coluna, os personal pronouns, os pronomes pessoais. O que você pode pensar que é, mas não é, são os possessive adjectives, que são esses aqui, ó, os possessive adjectives. My, your, his, her, its, our e their. E o que nós vamos estudar hoje são os possessive pronouns, ok? Que eles são mine, yours, his, hers, its, ours e theirs. Então, estes aqui, eles têm que estar interligados, né, ao pronome pessoal, ok? Vocês têm que observar o pronome pessoal para poder utilizá-lo corretamente. Mas, teacher, qual é a diferença, né, do possessive adjective para o possessive pronouns? Ambos vão significar isto aqui, ó. Meu, meus, minha, minhas, seus, suas, suas, teus, teu, tua e assim em diante, ok? Eles vão significar isso. Mas na hora que você for formar a frase, é aí que vem a diferença que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Eu tenho aqui a nossa flashlight. O que eu posso fazer para eu não repetir a palavra flashlight várias vezes? Vocês lembram em inglês britânico como é que eu falo flashlight? É torch, ok? Olha só. This flashlight is not my flashlight. It is your flashlight. Vocês podem observar que agora eu vou diminuir. This flashlight is not mine. It is yours. Vocês podem observar que na frase original eu tenho o my mais um noun. O que é um noun? É um substantivo. Aqui eu tenho o your, que é o possessive adjective, e eu tenho um noun, que é o substantivo. Aqui embaixo eu reduzi, ó. Eu tirei o my flashlight e substituí por mine. Your flashlight, substituí por yours, ok? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para eu não ficar repetindo o substantivo várias vezes. Não tem porquê. Eu já falei sobre esse substantivo anteriormente. This flashlight is not mine. It is yours. Ou seja, mine é a mesma coisa que my mais o substantivo. Não. Eu poderia, em vez de flashlight, eu poderia falar this house, ok? Se eu falasse, this house is not my house. It is your house. Se eu substituísse, né, por outro substantivo. Aí, aqui o início, eu falaria this house. Aí eu continuaria is not mine, que seria o my mais o substantivo. It is yours. Yours é a mesma coisa que your mais substantivo. Eu vou escrever em português aqui, o substantivo, que em inglês é noun.
Vou voltar na tabela aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada rapidinho. Olha só, na tabela, nós temos aí, ó. Nós temos aí na tabela o my e o mine. Qual é a diferença? É que quando eu uso o my, eu preciso ter o quê? O substantivo, ok? Quando eu uso mine, eu não preciso de substantivo, porque eu já usei o substantivo anteriormente. Quando eu uso o their, eu preciso do substantivo, ok? Quando eu uso theirs, eu não preciso do substantivo porque eu já falei antes. Vamos voltar agora para os possessive pronouns como uso, só para a gente recapitular aí tudinho. O uso dele, nós vimos aí a frase, né? This flashlight is not mine, it is yours. A gente substituiu aí o mine por o my flashlight por mine, your flashlight por your. Possessive pronouns, o uso. Tem como função gramatical substituir algum elemento da frase, mais especificamente os substantivos. Rachel bought a beautiful couch. The wardrobe is hers too. Olha só. Rachel bought a beautiful couch. The wardrobe is hers too. Esse hers, ele está substituindo o quê? Ele está substituindo o her wardrobe, ok? Wardrobe. Para ela não repetir a palavra wardrobe, a gente coloca o hers. Então é bem simples. Olha só esta frase aqui que eu trago para vocês, ó, dos possessive pronouns. That book is my book, not her book. Aquele livro é meu livro, não é o livro dela. Então eu repeti a palavra book 3 vezes. Eu já falei that book, eu já comentei sobre o substantivo, não é? Já falei o that book. Os próximos eu não preciso utilizar. Vamos ver como que ficaria de uma forma mais resumida. Olha só. That book is my book, not her book. Vai ficar assim, ó. That book is mine. Not, como que ficaria? Not hers. Ok? That book is mine, not hers. O mine, ele está substituindo o my book. O hers está substituindo her book. Ok? O possessive adjective junto com o substantivo. Continuando, olha só essa outra frase. Ó. I like this coat. Is it your coat? Então, gente, eu já falei a palavra coat. Coat é casaco. Como eu já falei a palavra coat, eu não preciso repetir a palavra coat novamente. Eu gosto deste casaco. O casaco é seu? Não é comum na hora de você falar. Então, como que ficaria? Ficaria assim, ó. I like this coat. Is it? Olha só, eu tenho your coat. O your coat, ele vai sumir e eu vou acrescentar o quê? Olha só. Yours. Yours. No lugar de your, fica yours. Beleza? Então lembra, o possessive adjective, ele vai substituir, o possessive pronoun, ele vai substituir o possessive adjective com o seu substantivo. Após o possessive adjective, precisa de substantivo. Já o possessive pronouns, que nós estamos estudando agora, eles não necessitam de substantivo, porque nós já falamos sobre este substantivo anteriormente. Vamos lá para mais exemplos. My garden is really beautiful. And yours? Mine is very beautiful too. Bom, lembra que a palavra garden é o quintal, né? No inglês britânico. Já no inglês americano, a gente fala garden, a gente vai falar backyard, ok?
Bom, ele fala assim, ó, My garden is really beautiful. And yours? Esse yours aqui, ele está substituindo o quê? Ele está substituindo your garden. Para eu não repetir a palavra garden, ok? Eu vou usar yours. My garden is really beautiful. And yours? Aí a pessoa responde, Mine is very beautiful too. O meu também é muito bonito. O mine, ele está substituindo o quê? O my mais a palavra garden, ok? Lembra, os possessive pronouns, eles sempre vão substituir o possessive adjective mais um substantivo. Próximo exemplo. Nós temos aqui, ó. Does your father need a new sofa? No, his is still very good. Ele pergunta, o seu pai precisa de um novo sofá? Aí a pessoa responde, não, o dele ainda está muito bom. Então, esse his é como se fosse o his, qual é o objeto que nós estamos falando? De sofa. Então, esse his é como se fosse a substituição de his, sofa. Ok? Bom, então lembrem, os possessive pronouns, eles servem para substituir, né, o possessive adjective mais um substantivo. Vamos aqui para umas questões. Vamos ver se vocês conseguem aí identificar. Olha só. I am using my new eraser. Are you using... eu estou usando a minha borracha nova. Você está usando a sua borracha nova? Como que eu faria nessa situação? Are you using your ou yours? O correto é yours, ok? Teacher, por que não é your? Porque para eu utilizar o your, eu precisaria repetir a palavra eraser. Vamos para a próxima. This is their house. It is their ou theirs? Qual é o correto? Muito bem, eu tenho certeza que vocês aí já conseguiram sacar. É theirs. Ele fala assim, ó, esta é a casa deles. Né? A casa é deles. Por que eu não posso usar o primeiro aí, o their? Porque o their, ele precisa de substantivo. E como eu já falei o substantivo anteriormente, o substantivo é house, não precisa eu repetir, senão não fica natural. E neste último, ó, look, your bike is next to my ou next to mine. Olha, a sua bicicleta está próximo da minha. No caso da minha bicicleta. Qual é o correto a se utilizar? É mine, ok? Porque o mine, ele vai substituir a palavra my mais o substantivo. Para eu utilizar o my, que é o primeiro, eu precisaria repetir a palavra bike. E não é natural a gente ficar repetindo substantivos. E para a gente finalizar, vamos dar uma olhada no quadro, né, novamente, aquele quadro que eu mostrei para vocês, dos pronomes possessivos, os possessive pronouns. Olha só, lembra, estes aqui, eles precisam de substantivo, ok? Estes aqui é mais substantivo. Este aqui não precisa de substantivo, porque o substantivo já foi falado anteriormente. Então, eles estão sempre interligados. Algo interessante aqui, ó, é que a maioria termina em S, ó, ok? E existem esses dois aqui, que é o his e o its, eles são iguais, ok? Então, eu posso falar this book is his, ou eu posso falar this book is his book. Esse livro é dele. Okay? A mesma coisa para o its. Lembra que o its é utilizado para animais ou objetos. Ok? Animais e objetos é o its. Então aí tem a tabelinha
muito simples, é um assunto bem simples. Lembra? Possessive adjectives, nós precisamos do substantivo. Possessive pronouns, ele substitui o possessive adjective com o substantivo e evita a repetição de palavras, beleza? Um assunto bem simples, bem fácil, e eu espero que vocês tenham captado aí a mensagem que eu passei aqui para vocês. Até uma próxima!